Já imaginou beber pus humano? Ou viver no topo de um pilar por mais de 30 anos? Ou simplesmente comer feridas? Homens e mulheres, em ato de fé e devoção, superaram todos os limites de uma vida religiosa. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos mostrar alguns santos que se testaram utilizando métodos muito estranhos. Tá curioso para saber quem são? Então já deixa seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Catarina de Siena é, sem dúvida, uma das figuras feministas mais fascinantes do mundo medieval, mas também era muito extrema em sua devoção. Depois de ter visões religiosas quando criança, ela decidiu que dedicaria sua vida ao cristianismo. Então, quando sua família a presenteou com um pretendente em potencial, ela protestou contra o casamento, jejuando e cortando o cabelo, mantendo em última instância seu status de solteira. Havia lugar na vida de Catarina apenas para um homem, Jesus. Para mostrar sua devoção, ela frequentemente ia ao extremo. Ela era conhecida por beber o pus dos pacientes feridos e doentes que cuidava, como atos de humildade. Santa Catarina também era famosa por seu jejum. Na verdade, ela recusava comida com tanta frequência que seu corpo se deteriorou a ponto de morrer em 1380. Uma das novas santas, sendo canonizada em 2013, Ângela de Foligno, cresceu em uma família de elite na Úmbria por volta de 1248. Ângela passou os primeiros 40 anos de sua vida como uma mulher típica de Umbria. E ela até se casou. Sua vida deu uma guinada trágica quando ela tinha 43 anos e viu seu marido e filhos morrerem. Ela então se dedicou a uma vida de espiritualidade e ajudar os necessitados. Ângela era uma mística que acreditava que as coisas comuns podiam se tornar transcendentes. Ela, às vezes, bebia água suja que usava para lavar feridas de leprosos e dizia que o gosto era tão doce que era como se eu estivesse recebido uma comunhão. Uma vez ela até comeu a crosta de um leproso e imaginou que consumi-lo era como receber uma hóstia. Como muitos dos primeiros cristãos, São Simeão queria se retirar do mundo. No início dos anos 400, ele encontrou refúgio literalmente no topo de um pilar na Síria dos dias modernos e viveu lá por décadas. Enquanto orava e vivia uma vida de introspecção solitária, Simeão tornou-se uma espécie de atração turística, pois as pessoas viajavam de longe em busca de seus conselhos. Após cerca de 37 anos vivendo no topo do pilar, Simeão morreu em 459 d.C. São Domingos Loricato, assim chamado porque usava placas de metal ou lorica em vez de uma camisa de cabelo. Era um praticante zeloso de automutilação. Como outros flagelantes, Domingos se chicoteava para mortificar seu corpo e lembrá-lo da dor que Jesus havia sofrido. Mas Domingos levou um ato extremo de devoção às alturas ainda mais extremas. Ao longo de apenas 6 dias no século XI, este monge da Úmbria se chicoteou 300.000 vezes. São Francisco de Assis é facilmente um dos santos mais populares da história da Igreja Católica. Embora seja conhecido por sua bondade para com os animais e por ter fundado a Ordem Franciscana, Francisco também foi um asceta notável. Ele não praticava apenas a negação, como quando vivia como um pobre. Ele também usava uma camisa de cabelo. Vestir uma camisa de cabelo, também conhecida como cilício, era uma prática comum para ascetas que usavam roupas ásperas contra a pele nua como uma forma de mortificar a carne. Teuxista teve uma vida aventureira no século IX. Nascido na ilha de Lesbos, ele cresceu em um convento local. O problema surgiu quando piratas invadiram a ilha e levaram Teuxista como prisioneiro, embora ele tenha escapado deles em Paros, uma ilha desabitada. Teuxista aproveitou ao máximo seu exílio e aproveitou-o como uma oportunidade para se dedicar à oração, permanecendo ali como eremita por 35 anos. Nos séculos 4 e 5, homens e mulheres viajavam para o deserto para viver sozinhos ou entre eremitas que pensavam da mesma forma, em vidas dedicadas à oração. Depois de cometer um pecado desconhecido, Teodora decidiu que a única solução seria fazer penitência no deserto. Então, ela realmente se disfarçou de um homem para viver entre outros eremitas no deserto. Seu disfarce masculino era tão convincente que ela foi até acusada de ter um filho. Embora, obviamente, não fosse o caso. Ela cuidou da criança, que nasceu fora do casamento, e a criou como se fosse sua.
Santo Antônio foi um criador de tendências. Ele foi o primeiro a levar uma vida ascética no deserto. De 286 a 305 d.C., ele viveu em uma montanha egípcia, onde supostamente lutou com o diabo. Sua reputação de devoção e ascetismo atraiu seguidores, e ele foi para o deserto com muitos devotos. Esse pai do deserto é, portanto, considerado o fundador da vida monástica. São Brandão era um monge celta, do que hoje é a Irlanda. Como muitos dos primeiros santos, a vida de Brandão separou a história da lenda. De acordo com a tradição religiosa, no século VI ele embarcou em uma viagem marítima com um bando de monges para encontrar o Jardim do Éden. Brandão zarpou sem saber para onde ir. Ele acreditava que Deus iria mostrar o caminho. Embora Brandão e seus seguidores nunca tenham encontrado o jardim, eles conseguiram fundar vários mosteiros nas Ilhas Britânicas. Alguns até afirmam que Brandão cruzou todo o Atlântico e venceu os vikings até a América do Norte. Ele viajou para o que hoje é Jersey, nas Ilhas do Canal. Enquanto estava lá, ele se estabeleceu em uma ilha das marés, como um eremita asceta. Mas ele também estava empenhado em ajudar uma comunidade pesqueira próxima. Ele costumava curá-los ou vigiar os piratas, sinalizando para os locais para que eles pudessem se esconder. Por volta de 555, porém, ele não teve tanta sorte. Foi morto por piratas. Nascida em Alexandria, Egito, no final do século III ou início do século IV, a vida de Sinclética mudou quando seus pais morreram, deixando ela e sua irmã cega órfãs. Em resposta, Sinclética se livrou de seus bens materiais e retirou-se com sua irmã para uma cripta no deserto, onde ela viveu seus dias em oração. Para a comunidade feminina que se reunia ao seu redor, Sinclética tem a distinção de ser conhecida como a Mãe do Deserto, no início do cristianismo. Embora muito da vida de Juliana de Nordwich permaneça um mistério, ela é conhecida por ser a âncora e mística cristã mais famosa da Inglaterra no final do século XIII e início do século XIV. Depois de se trancar em uma cela anexa a uma catedral em Norwich, Juliana teve uma série de visões religiosas. Ela até foi autora do primeiro texto religioso escrito por uma mulher inglesa. Embora não seja uma santa reconhecida pela Igreja Católica Romana, Juliana de Norwich tem uma sequência de devotos dentro da Igreja Anglicana. As maneiras como os santos são testados são tão inacreditáveis quanto fascinantes. Os santos passam por uma série de circunstâncias difíceis. E você, até onde iria para ser considerado um santo? Teria coragem de fazer igual? Deixa nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.